Vamos concluir com um problema que você vai até reconhecer parte dele. Vou representar aqui um pêndulo com duas massas. M1, M2. Eu vou chamar o tamanho todo do pêndulo de B. Isso aqui está bem no meio, de modo que esse pedacinho aqui vale B sobre 2. Então eu quero escrever o tensor de inércia desse sólido. A primeira coisa é determinar uma origem, a partir da qual os meus eixos coordenados vão começar, né? E eu falei para você, nós temos duas situações que a gente tem que prestar atenção. Uma é quando o sólido gira em torno de um ponto fixo. E esse ponto fixo é que deve ser escolhido como origem. Outra é quando ele não tem um ponto fixo. E aí a origem deve ser escolhida no centro de massa. Esse aqui tem um ponto fixo. O ponto lá onde essa barrinha está presa no teto é um ponto fixo. Então aquele ali vai ser a origem. Agora tem o seguinte, se eu escolher eixos arbitrários, eu já sei que eu vou cair num tensor de inércia que não é diagonal. E aí eu vou ter que diagonalizar o tensor de inércia para achar os eixos principais, que dá trabalho. Será que a gente consegue intuir imediatamente pelo menos, eixo principal? O Zé Vitor já tem um truque. Qual é o truque dele para encontrar pelo menos um eixo principal? E, então, onde é que está esse eixo principal? Está ali no meio da barrinha do B2. Aqui, essa é a origem. Aqui está ele. Está na cara que isso tem que ser um eixo principal. Pensa só, esse problema tem uma simetria completa em torno desse eixo aqui. Tudo que acontece de um lado acontece do outro. Não vai haver nenhum produto de inércia que resista a essa simetria toda. É rígida. É uma barra rígida que tem uma massinha. O resto não tem massa. A massa está concentrada em dois... Não, cuidado. Eu botei um ângulo θ só para os dois. Não é? Então, aqui está o nosso primeiro eixo principal. Eu vou chamar o unitário de E1. Acho que está na cara também que este aqui, ó, também é o eixo principal. Ele é completamente simétrico, né? Então, o terceiro, aqui, ó. Então, aqui estão eles. Esse é um caso, e nós vamos ver na sequência alguns outros semelhantes a esse, onde os eixos principais vão poder ser obtidos de graça, graças à simetria do nosso problema, tá? Então, bacana, porque se eu já sei que são eixos principais, o tensor de inércia é beleza calcular. Agora, em vez de chamar os elementos do tensor de inércia de IXX, IXY, etc., eu vou chamar de I11, I12, tá? Porque eu não vou querer chamar isso aqui de X, Y e Z. Esse aqui é o eixo 1, esse aqui é o eixo 2, esse aqui é o eixo 3. Tá? Tá, como é que eu calculo I11? Tá, se você ainda não está acostumado com essa nomenclatura do 1 aqui, pensa no IXX. Como é que era o IXX? Como é que a gente calculava o IXX? Somatório, começou bem. E massa vezes o quê? Y² mais Z². Então, para calcular o XX, não aparece o X, né? Aparece a soma dos quadrados das outras coordenadas. Então, vamos lá. Vamos ver a contribuição para o I11 dessa massa aqui. Qual é a coordenada 1 dela? Mas espera aí, a coordenada 1 dela não entra nessa parada, né? Só entra a 2 e a 3. Então não preciso da coordenada 1. Qual é a coordenada 2 dela? 0. Ela está na posição 0 no eixo, nesse eixo aqui. Lembre que esses eixos são fixos em relação ao objeto, ao corpo rígido. Então esse pêndulo vai balançar e os eixos vão balançar juntos, né? Então a coordenada na direção do eixo 2 é 0. E no eixo 3? Também. Então o I1 é 0, identicamente 0.
E o I22? IYY. Então, massa multiplicada por x quadrado mais z quadrado. Então, é a coordenada 1. O z é 0, que é a coordenada 3. A coordenada 1, essa não é 0. Vai ser B. Então, a contribuição desta massinha vai ser M1 vezes B quadrado. Certo? E a contribuição dessa aqui? B. Legal? E 33? Mesma coisa. Por quê? Porque é o Porque é a soma do x quadrado com o y quadrado. X quadrado é o mesmo, y quadrado é 0. Então já sabemos escrever qual é o tensor de inércia, né? O tensor de inércia é 0. Melhor ainda, porque esse b quadrado está aparecendo em tudo que é lugar, então vamos simplificar a vida. Botei para fora, isso. Vamos começar assim. Como é que vai ser o movimento desse sistema? Vai ser uma oscilação. Quando este ângulo for pequeno, vai ser um movimento harmônico. Eu quero descobrir a frequência. Tá? Para isso, eu vou usar a equação de movimento escrita em relação a esse ponto fixo. Aqui é uma rotação em torno desse ponto fixo. Veja que aqui não é mais conveniente eu separar isso no movimento de translação do centro de massa e no movimento de rotação em torno do centro de massa. Porque eu tenho um eixo fixado. Então, sempre que eu tiver um eixo fixado, todo o movimento ele se reduz a uma rotação em torno daquele eixo. Certo? Então é mais simples, porque eu só olho para a dinâmica da rotação em torno daquele eixo. Né? E essa dinâmica de rotação, ela é dada pela expressão lá do torque, etc. Ou, se você preferir, posso escrever isso assim. A taxa de variação do momento angular é igual ao torque, não é isso? Legal? Mas por que isso é útil? Isso é útil pelo seguinte, porque se eu forçar esse pêndulo a se mover neste plano, eu sei como é que tem que ser a velocidade angular dele. Como é que tem que ser o vetor velocidade angular para um pêndulo que se move nesse plano? É um vetor que aponta para onde? Para fora do quadro outra vez. Quer dizer, quando ele está andando para lá, o θ está aumentando, né? Uma regra da mão direita, ele aponta para cá. Quando ele estiver voltando, ele vai apontar para dentro. Então ele vai ficar para fora, 0 para dentro, 0 para fora, 0 para dentro. É isso que vai acontecer com ele. Muito bem. E mais, então eu sei que o vetor ômega vai ser um ômega vezes E3. Se eu sei que ele é um ômega vezes E3, eu sei quem é o L. Porque o L é o tensor de inércia vezes o ômega. Legal? Olhando para o tensor de inércia, eu vejo imediatamente quem vai ser esse L. Ele vai ser... Então, imagina que você está multiplicando pelo ômega, que é 0, 0, ômega aqui na terceira coordenada. Isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0, só vai sobrar esse último. Então, esse L vai ser B quadrado, M1 mais M2 sobre 4, vezes ômega na direção E3. Legal? E agora o problema vai terminar, porque esse ômega eu vou escrever como uma derivada do ângulo θ. Isso aqui é θ ponto. Então, a derivada do vetor L vai envolver um monte de constantes. Lembre que o E3 é uma constante, né? O E3 acompanha o movimento, ele é constante.
Só esse cara aqui é que depende do tempo. Então vai aparecer um θ 2 pontos aqui. E aí o nosso torque, como é que eu vou determinar? Outra vez, torque relativo a esse ponto fixo. Então o torque vai envolver o torque produzido pelos dois pesos, M2G e M1G, não é? E ele vai ser como? Vamos lá. R vetor MG para dentro, R vetor MG para dentro também. Os dois são para dentro, ao contrário do sentido positivo. E aqui eu vou usar o próprio ângulo θ para isso. Então, o torque vai ser, estou olhando para cá, B sobre 2 vezes M2G vezes o seno de θ, com sinal de menos, porque aponta ao contrário do eixo. E a segunda parte, que é exatamente igual a essa, né? Só que a distância não é B sobre 2, é B. E aí fica M1G, seno de θ, que eu posso condensar assim. Menos BG seno θ, que multiplica M1 mais M2 sobre 2. E aí, está faltando eu indicar que isso aqui tem a direção E3, né? E, portanto, a equação de movimento é derivada disto, que é B quadrado M1 mais M2 sobre 4. θ 2 pontos. Igual a menos BG seno θ E aí está, Mateus, você se reencontrando com essa equação pela 13ª vez nesse semestre, né? Essa equação é exatamente a equação de movimento de um pêndulo simples. A gente gosta de escrevê-la de um outro jeito, botando todo mundo num termo só, esse B desaparece. A gente gosta de escrevê-la assim, ó, θ 2 pontos, mais... Legal? Qual é, então, a frequência de pequenas oscilações? A frequência é tal que o seu quadrado vale G sobre B, escrever assim, M1 é um resultado, depois que você o obtém, até, de certa maneira, fácil de intuir, não é? Porque, de fato, isso aqui parece muito com um pêndulo simples. Só que a massa dele está distribuída, não está num lugar só. E a contribuição dessas massas, elas têm a ver com a distância que elas estão do eixo. Agora, não seria fácil imaginar ou prever que aqui aparece esse fator 2 e aqui aparece esse fator 4, né? Isso aqui não dá para prever. Vamos ver se esse resultado é consistente com o resultado que a gente já conhece? Como é que a gente vê isso? Por exemplo, imagine que você tem, deixa eu ver, M2 muito menor do que M1. M2, a física disso qual é? Se M2 é muito menor do que M1, é como se ele não existisse, não é? Então isso aqui é um pêndulo que tem massa M1 e tamanho B. Nesse caso, a gente sabe que a frequência de oscilação é a raiz quadrada de G sobre L, sobre B, né? Vamos ver se dá certo? Se M2 é muito menor do que M1, você pode fatorar o M1 aqui, em cima e embaixo, ele morre. Fica 1 mais M2 sobre M1. Não é? 1 mais M2 sobre M1. Esse M2 sobre M1 você joga fora. Os M1s morrem, fica G sobre B.
Esse é o primeiro. O outro caso limite. Se ao contrário, o M1 for muito menor do que o M2. Então, isso aqui não contribui nada, né? Não tem massa aqui. A única massa que contribui é essa. Então, você deveria ter uma oscilação, uma frequência que corresponda a um pêndulo de massa M2 e de comprimento a metade do outro. De fato, aqui, se M1 é muito menor que M2, você fatora o M2, desaparece em cima e embaixo, fica M1 sobre M2, que é desprezado, 1/2 dividido por 1/4. 1/2 dividido por 1/4 é 1/2 vezes 4, dá 2. Né? Esse 2 é B sobre 2 que vai para o... Então, você obtém o resultado que você esperava. Eu vou terminar com este aqui, porque a brincadeira foi... É claro que você poderia resolver esse problema sem invocar o conhecimento do tensor de inércia. Mas ele cai como uma luva, né, aqui, porque, primeiro, ajuda a gente a mostrar que, em certos casos, a descoberta dos eixos principais é mole, é fácil, casos com muita simetria. E, segundo, uma vez obtido o tensor de inércia, o resto do problema é moleza, é uma receita de bolo, não tem mais nada a fazer. Não é só lembrar que você tem a equação de movimento, que é L ponto igual a tal, torque, e fim de papo. Você poderia ter feito isso aqui, ó. Não, a única coisa que interessa é o momento de inércia relativa o momento de inércia relativo ao eixo 3. E aí só apareceria esse cara daqui, que é o IZZ. De fato, foi ele, apenas ele que apareceu, porque quando eu fiz esse produto, o resto sumiu. Então, você pode dizer, você calculou o tensor de inércia de graça aí. Você não está longe da verdade. Mas é bonitinho mostrar que essas coisas, né, se encaixam. É isso.